A primeira é a já mencionada, o particípio plural que indica os que filosofam. Na apologia, torna a aparecer uma forma do particípio, nesse caso singular, e também relacionada ao mandato divino. Sócrates está analisando se não poderia ser vergonhoso dedicar-se a algo que o levaria à morte. Responde que, quanto às ações humanas, o que interessa é se são ou não justas e não os riscos que implicam. Cita exemplos homéricos que respaldem essa afirmação e defende que o homem deve manter-se no posto que considera melhor ou no que foi mandado por um superior sem medir seus riscos. Sim, assim o fez ao submeter-se às ordens dos chefes militares escolhidos por aqueles que são seus juízes nas batalhas de Potideia, Anfípolis e Délion, conclui que seria muito injusto se abandonasse seu posto. Por temor à morte, agora, perante o mandato divino de que é necessário viver filosofando, isto é, me examinando a mim mesmo e aos outros. Então, o filosofar aparece como um mandato que dita uma maneira de viver. O filosofar socrático não se apresenta com uma origem humana, nem sequer com um desejo do próprio Sócrates. Ele o diz explicitamente, tem uma relação involuntária com sua arte. Trata-se de um estilo de vida que não aceita condições, que vale em si mesmo como um princípio a partir do qual se abrem certos sentidos, mas que não pode ser negociado, regateado, restringido, sequer dominado pela própria vontade. Nesse modo de vida, filosofar consiste em examinar, submeter a exame a si mesmo e aos outros. As outras duas aparições estão numa mesma passagem da Apologia, uma do infinito e outra do particípio. Aí Sócrates joga com seus acusadores, diz que se eles propusessem absolvê-lo com a condição de que deixasse essa busca e esse filosofar, ele não aceitaria, mas sim insistiria em exortar seus concidadãos a que deixassem de cuidar das riquezas, da fama e da honra, como vêm fazendo, e cuidassem e se preocupassem com o pensamento, a verdade, de modo que a alma seja o melhor que possa. Na sequência, especifica 4 ações em que se desdobra esse filosofar frente a cada ateniense. Eu o interroguei, o examinei, o refutarei, e se não me parecer que possua a excelência, ainda que o diga, eu lhe jogarei na cara que dá menos valor ao mais valioso e mais valor ao menos valioso. Interrogar, examinar, refutar, jogar na cara a sobrevaloração do menos importante, desvalorizar o mais valioso. Essa é a vida filosófica que Sócrates empreende em nome da vontade divina. Uma vida que não se conforma em olhar para si e olha também para os outros. Uma vida que busca interferir no que os outros cuidam, atendem, se interessam. Nesse contexto, Sócrates se compara a um mosquito que busca despertar esse cavalo, um moscardo que ferroa e desperta o cavalo, né? É grande e de bela raça, que é a sua polis, Atenas. Ao final, nessa cidade cheia de figuras reputadas e excelsas, Sócrates se apresenta como o único desperto. A figura não é nova, a contraposição entre um que está desperto e muitos que dormem já era um leitmotiv do pensamento, pelo menos desde Heráclito. O filósofo percebe a si mesmo desperto e adormecidos os outros. O que talvez caracterize mais especificamente Sócrates é que ele outorga uma certa relação com a ignorância e a potência de iluminar a vigília, e que, por alguma razão misteriosa que considerou ser um mandato divino, decidiu projetar essa relação sobre os outros. Essa pretensão faz de Sócrates um problema, um perigo, mas também um mistério e um início. Sua vida não pode ser vivida sem que os outros sejam afetados por ela de determinada maneira, e sua relação com a ignorância não pode ser mantida sem que os outros se questionem sobre sua relação com o saber. Essa é uma questão que nos interessa profundamente. A filosofia, ao menos à la Sócrates, não pode não ser educativa. Educar-se no pensamento exige educar o pensamento dos outros. A partir dessas passagens da Apologia, o Foucault distingue 3 momentos do dizer verdadeiro socrático, recherche, épreuve e source. Diferencia esse modo de dizer a verdade de 3 outros modos de dizer a verdade na Grécia clássica. O do poeta, o modo profético, o do sábio, o modo conhecedor, e o do técnico, o modo professoral. Se a atitude tradicional ante a palavra profética é esperar ou evitar seus efeitos no real, ao contrário, Sócrates empreende uma investigação para discutir e eventualmente refutar o oráculo. Ao mesmo tempo, Sócrates não diz a verdade do sábio porque não fala do ser das coisas e da ordem do mundo, mas lhe interessa pôr em questão a alma. Tampouco diz uma verdade técnica porque não cobra pelo que faz e porque não crê que deva transmitir o que sabe a alguém que não saberia. Se há algo que Sócrates transmite, é uma relação com o saber para, a partir de um reconhecimento da própria ignorância, gerar uma mudança na relação consigo mesmo.
A leitura Foucaultiana de Sócrates tem um tom marcadamente laudatório. Como tantos outros, Foucault parece ver em Sócrates um herói, um inspirador, tanto que em seu último curso, de 1984, realiza uma emotiva leitura em primeira pessoa de frases do Fédon. O tom desse curso é tão empático que não podemos deixar de chamar a atenção sobre o paralelismo de duas vidas filosóficas opostas na iminência da morte. É notório que a morte iminente interferiu nessa visão de Sócrates do último Foucault, que parece querer buscar no ateniense a legitimidade e a potência de uma maneira de viver a morte por vir, uma estilística comum de existir antes da morte. Nesse sentido, Foucault não é uma exceção, e Sócrates lhe interessa tanto por sua vida quanto por sua morte, pela vida afirmada em sua forma de morrer. Isso aí com certeza foi quando ele descobriu que estava com AIDS e provavelmente morreria em breve, né? Para Foucault, a vida e a morte de Sócrates fortalecem-se no cuidado de si. A esse princípio, agregou o que tanto desejava Foucault para sua própria vida, uma existência bela e um dizer verdadeiro. Por isso, Foucault pode dizer que Sócrates viveu e morreu uma vida e uma morte verdadeiras, por ter fundado o modo da filosofia de dizer a verdade. Sócrates faz insubstituível como momento genealógico de uma estilística filosófica que Foucault buscava para si nos últimos anos da sua vida. De todo modo, não entraremos nas razões íntimas de Foucault. Interessa no seu retrato de Sócrates, que é nada menos que o retrato de um fundador, do fundador de uma filosofia que se posiciona frente à política, frente aos pedagogos e os sábios. As ênfases estéticas na leitura de Foucault são notórias. É um retrato plenamente afirmativo de um Sócrates que é o homem do cuidado, que também funda a filosofia como prática do cuidado de si, no contexto de uma espiritualidade em que ainda a vida e conhecimento, a existência e a ontologia estão juntas. A filosofia é para o Sócrates de Foucault uma espécie de atitude de vida frente a si, os outros e o mundo. É também uma preocupação especial com o próprio pensamento e, finalmente, um conjunto de práticas dialógicas pelas quais alguém deve passar para transformar-se e assim ter acesso à verdade. Na vereda oposta, o próprio Platão, em textos como Fédon, Fedro e A República, é já o iniciador desse momento cartesiano que para Foucault marca a cisão da espiritualidade e a filosofia e a subordinação do cuidado de si ao conhecimento de si. Para Foucault, Platão arranca a filosofia da vida onde a havia situado Sócrates. O cuidado de si e o cuidado de outros. O Alcibíades e o Lax retratam algo que Sócrates diz na Apologia de maneira nítida. O trabalho do cuidado, do pensamento, da filosofia começa sempre em cada um. Não há como provocar um certo efeito no outro se antes não for feito esse trabalho consigo mesmo. Em uma passagem do Meno, o diz explicitamente, de maneira muito clara. Recordamos o contexto do diálogo. Sua primeira pergunta é possível ensinar a arete, a virtude? Em todo caso, antes há que se saber o que é a arete, e Meno, um perito que proferiu 1000 discursos a plateias numerosíssimas sobre a arete, diante de Sócrates, não sabe o que dizer. Meno se sente completamente encantado, inebriado e enfeitiçado por Sócrates, verdadeiramente entorpecido na alma e na boca, vontade de fazer uma gulosa no Sócrates, ou beijar na boca dele para pegar um pouco daquela sabedoria, porque os gregos acreditavam que a sabedoria e a beleza passavam através da relação sexual, E o Foucault também, Foucault não acreditava que passava isso, mas que, na verdade, tinha um saber poder da ciência que queria nos controlar, nos castrar, nos disciplinar. Então ele era muito meio que contra esse saber poder, pelo menos o científico. Ele buscava o prazer ali mesmo estético e corporal, sinestésico. Está como quem sofre uma descarga elétrica e fica impossibilitado de qualquer movimento, e considera menos mal que Sócrates não tenha viajado para fora de Atenas, porque se tivesse viajado por tais coisas em outras polis, sendo estrangeiro, teriam julgado como um feiticeiro. Sócrates responde a Meno que aceita a comparação como uma condição. Vale reproduzir a passagem inteira pela sua importância, pois não é por estar eu mesmo no bom caminho, no eu poron, que é o bom caminho, que deixo os outros sem saída, ou seja, numa aporia, num porém, senão por estar eu mesmo mais que ninguém sem saída, numa poron, ou seja, numa aporia. Aporia significa isso, sem saída, O poron significa o caminho do bem. Eudaimonia é a felicidade, O demônio da felicidade. E o poron, o caminho da felicidade ou do bem. Assim também deixo os outros sem saída, porém, isso está no Meno, É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.